De volta com o programa Encontro Marcado, nós estamos falando hoje, o nosso tema de hoje é os 40 anos da Diocese de Barreiras e o nosso convidado é o Bispo Diocesano Dom Josafá Menezes. Bispo, eu havia perguntado para o senhor, além do Bispo Dom Ricardo, quais foram as outras pessoas importantes nesse contexto de criação da Diocese de Barreiras? O próprio Dom Ricardo disse que inicialmente ele contava com poucos padres, eram 6 padres, 5 religiosas, e depois ele falou que ele contava com o povo da localidade, não é? Que era católico e que estava disposto a fazer o trabalho da Igreja Católica, não é? Então, ele procurou, no período todo do seu ministério, procurou buscar novos padres, e ele trouxe muitos padres, muitos estrangeiros, por exemplo, homens de muita capacidade, não é? Que assumiram as paróquias e construíram as igrejas, construíram as casas paroquiais, construíram escolas, construíram, por exemplo, escolas rurais, escolas agrícolas, não é? Construíram rádios comunitárias, sindicatos rurais, não é? Foram um avanço muito grande, uma contribuição muito grande da Diocese, né? Isso. Levando por esse lado de toda essa questão social que envolveu a Diocese. Hoje, por exemplo, cada município tem uma rádio comunitária, e essa rádio comunitária foi uma através da Igreja Católica, não é? E, por exemplo, nesse campo, no campo da reforma agrária, muitos assumiram o papel da reforma agrária. Por exemplo, o padre Tomás, muito conhecido em Angical, não é? Os padres eram estrangeiros, traziam uma formação muito boa, não é? Uma competência profissional, e ofereceram tudo isso aos povoados, não é? Da nossa Diocese de Barreiras, não é? Além disso, as religiosas, que eram grandes educadoras, não é? Grandes profissionais que vinham de centros urbanos importantes, com formação na Europa, nos Estados Unidos. Essas pessoas vieram para cá e começaram a trabalhar com as pessoas daqui. E trazendo, inclusive, uma visão diferenciada da questão social. Exatamente. Você entendeu? Exatamente. E elas começaram a trabalhar as pastorais, a envolver com as pessoas daqui da localidade, e foram pouco a pouco, não é, surgindo essas pessoas, muitos leigos nas nossas paróquias, não é, de canto a canto, de norte a sul, não é, de Tabocas a Mansidão, de São Desidério a Baianópolis, e, além disso, interagindo com o poder público, interagindo com as autoridades, interagindo com as forças sociais. Tudo isso produziu um benefício grande em estruturas físicas, mas também em estruturas humanas, em estruturas pastorais, não é? Isso tudo, isso... E principalmente na pastoral, não é? Uma grande contribuição para a nossa região. Bispo, como é administrar um trabalho religioso e social ao mesmo tempo em 14 municípios ou 15 municípios? Sim, a Igreja Católica, ela divide o território, não é? O território acompanha, por exemplo, o território civil, a organização civil. Então, cada município é uma paróquia tem normalmente um padre responsável, o pároco, e ele cuida da organização das celebrações, da organização das pastorais, e também, é claro, que cuida dos problemas do povo, dos problemas sociais, não é? Nós tivemos, por exemplo, projetos, não é? Aqui em Barreiras, por exemplo, nós temos o Abrigo dos Idosos, São João Batista.
Em Barreiras nós temos, por exemplo, as obras Cataventos, nós temos, por exemplo, o projeto social Eugênia Ravasco, né, assumido por religiosas, né? Temos, portanto, diversos setores de trabalho, né, que cuidam, por exemplo, da pastoral rural, da pastoral urbana, né, crianças, adolescentes, jovens, idosos, as pastorais, a carcerária, não é? A família, são os diversos segmentos e diversos desafios da sociedade que a igreja, não é, com a sua ação, que é uma ação religiosa com repercussão social, então a igreja vai cuidando dessas coisas, e isso, sem dúvida, é um benefício para a sociedade, inclusive para o poder público, né? No passado se dizia que a fé em Deus era muito importante para formar o cidadão, não é? E quem é o melhor cidadão? Deveria ser o seguidor de Cristo, não é? Porque conhece os mandamentos, e os mandamentos são todos elementos importantes e dizem respeito à convivência social. Então, é um trabalho árduo, não é? Mais que um tipo de organização, cada paróquia tem o seu pároco, depois os seus religiosos, os párocos organizam as pastorais, colocando coordenadores nos diversos setores. Esses coordenadores se reúnem com o pároco se reúne depois com o bispo, todos os párocos, todas as religiosas, todas as pastorais. É um trabalho de organização, sem dúvida, interessante, não é? E que a Igreja Católica é conhecida no mundo inteiro pela sua organização, não é? Ela é uma instituição muito antiga e que vem crescendo, inclusive, na maneira de se organizar, de coordenar os seus trabalhos, e é, de certo modo, uma inspiradora da organização da vida civil. Sem dúvida. Mas eu perguntaria ao senhor, a criação das paróquias também é de responsabilidade da diocese? Sim. Então, existe... Para criar uma paróquia, o que é necessário? Exato. Bom, eu já cheguei aqui em Barreiras, a última paróquia que Dom Ricardo criou foi a paróquia de Mansidão, né, 2010. Ele criou como última paróquia. Chegando, qual era a cidade mais dinâmica, digamos assim? Eu cheguei em 2011, era Luiz Eduardo Magalhães. Então, eu criei uma paróquia no Jardim das Acácias, não é? Jardim das Acácias, Jardim das Oliveiras, não é? Quer dizer, o centro de Luiz Eduardo Magalhães, ele ficou com um padre, o centro em direção a Brasília ficou com um padre, e depois esses bairros, esses loteamentos que surgiu em Luiz Eduardo, em direção de Barreiras, à esquerda da BR, não é? Agora, então, portanto, isso, o que é que organiza uma paróquia? Primeiro, tem que ter um padre. Uhum. Depois, a gente precisa criar as estruturas. A paróquia tem que ter igrejas, uma casa paroquial, um centro paroquial, e tem que ter o povo que já ali trabalha e ali organiza a vida, não é? Então, esse conjunto é feito um estudo, população, demandas da população, situação econômica, situação social, se faz-se um projeto e depois se tenta responder às exigências daquele território. E ali se demarca o território, então se descreve o território, começa dali, termina ali, para que, não é, as
É todo um trabalho de estrutura, de organização, como o senhor falou, que a Igreja Católica é uma das instituições mais organizadas do mundo. Estamos apresentando o programa Encontro Marcado, falando hoje com o Bispo Diocesano de Barreiras. Nós estamos falando dos 40 anos da Diocese. Vamos ao nosso intervalo, voltamos daqui a pouquinho.